Olá, povo de Deus, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Você está comigo aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube ou na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Em qualquer plataforma que você esteja assistindo esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, a nossa oração é que Deus esteja sempre contigo. Quero trazer um abraço da minha esposa, Dona Vilma, ela que alimenta muito bem a nossa página no Facebook, né? Tá seguindo aí? Se não, siga. Mensagens lindas que com certeza edificarão a sua vida. E é para você compartilhar também com as outras pessoas. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, estou aqui dentro da Bonita. A Bonita é a nossa van, o motorhome, o nosso estúdio móvel. Aqui nós trabalhamos e aqui nós tiramos tempo para falar com Deus e para dividir com você esta mensagem. Ó, em minhas mãos ela, né? A amiga guerreira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Amém? Este ano, todas as igrejas adventistas do sétimo dia na América do Sul, 8 países, estarão entregando gratuitamente no Impacto Esperança este material. Olha, o grande conflito, acontecimentos que mudarão o seu futuro. Gratuitamente, todos os membros estarão distribuindo. Aguarde, você vai receber esse presente. E quando receber esse presente, que você possa ler uma leitura com a Bíblia aberta em oração, porque com certeza vai mudar o seu futuro. Aliás, começa mudando já o seu presente, né? Vai falar de uma grande batalha, uma grande guerra que começa lá no céu e que continua também através do tempo, né? Aqui no nosso planeta Terra. E você e eu estamos envolvidos nessa guerra. E através desta leitura, com a Bíblia Sagrada aberta, você vai descobrir de que lado você está lutando, qual é o exército que você pertence, quem é o seu general, quem é o senhor de sua vida, como se preparar para essa batalha e como vencer essa batalha. Amém? Quero orar com você agora. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito nos capacite agora, que ele seja o professor e o diretor. Nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma vez, que Deus te abençoe ricamente. Muito bom ter você aqui. Experiências de quase morte. Outros dizem que é experiência pós-morte, né? Mas eu vou usar o termo correto, experiência de quase morte. Porque se alguém de fato morreu e depois veio contar o que aconteceu, o que viveu lá do outro lado, esta mensagem não é bíblica, né? Porque a Bíblia ensina que os mortos não têm conhecimento, não têm fala, não têm memória, não volta a esse plano, né? Para conversar com ninguém. Então eu vou ler agora aqui para vocês, para dar introdução ao tema de hoje, enganos do tempo do fim, ali em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e verso 15, irmãos, está escrito assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. A Bíblia, então, ela está nos dando alerta, e eu disse isso no vídeo passado, que não devemos acreditar em tudo que vemos, não devemos acreditar em tudo que ouvimos. E alguma coisa estranha está acontecendo porque nós somos bombardeados com informações falsas, fake news, todos os dias, principalmente produzido através da grande mídia, através das redes sociais, através dos grandes canais de TVs e as suas produções, através do cinema, da arte, da música, literatura, cultura. Nós somos bombardeados. Quer um exemplo? Um filme lindo de se ver, Ghost, O Outro Lado da Vida, é um filme romântico, mas é um filme onde alguém que morreu volta para se comunicar, se comunicar com alguém que ainda está vivo, né? Então, vários filmes foram feitos neste sentido, onde há uma comunicação de alguém que morreu com alguém que está vivo.
E muitas vezes essas aparições são aparições de um ente querido. Um marido que perdeu uma esposa e que sentiu muita falta, essa esposa volta ali, como no filme, né? Totalmente romântico. Ou às vezes um pai que perde um filho, o filho volta para se comunicar. Aliás, eu vi um flash de um filme que um gato, o camarada enterra um gato no cemitério e o gato volta também, né? Pois é, agora, isso daí virou moda no cinema, virou moda também até nos jogos eletrônicos, né? A gente vê aí quantas vidas tem, né? E as transformações que há também nesses jogos aí, tá? Então, alguns dos argumentos modernos mais populares para provar a teoria da imortalidade natural da alma são as experiências de quase morte. Em seu livro Vida Depois da Vida, o que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Esse livro foi publicado no Rio de Janeiro pela Editorial Nórtica em 1979 por Raymond A. Moody Jr. Moody Jr. apresentou os resultados do seu estudo de 5 anos a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram, entre aspas, morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltarem à vida. Isso tem sido considerado, novamente abre aspas, prova, diz ele, incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Isso está bem publicado na contracapa do livro. E muitos outros livros, né, vêm falando também desse tema, vêm falando deste assunto, onde prega claramente a imortalidade da alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia vai dizer que todos nós somos pó, nós, os animais, né, e ao pó nós voltaremos. O espírito, que é o fôlego de vida, não é uma entidade, volta a Deus a quem pertence. Em Gênesis, depois de Deus ter formado o homem ali com a sua mão, né, feito bonecão de barro, soprado nas narinas, nós nos tornamos uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente. Não temos, somos uma alma vivente. E Satanás, lá no Jardim do Éden, já deturba essa informação, dizendo que não, que Eva e Adão poderiam pecar livremente ali, que eles não morreriam. Então a ideia da imortalidade natural da alma é uma ideia de Satã, de Lúcifer, lá no Jardim do Éden, e vem se propagando cada vez mais forte. Agora, ganha força ali com o platonismo, né? Platão vai dizer que o corpo físico é a prisão da alma. Quando morre, essa alma se liberta, né? É bonito até, é poético, né? É romântico, mas não é bíblico. Por isso que no vídeo anterior eu disse para tomarmos muito cuidado com as nossas emoções. Às vezes estamos em alguma igreja, em algum culto, e alguém eloquente pregando, entre aspas, a palavra de Deus, você se emociona e acredita que o Espírito Santo está ali conduzindo aquele culto, e quando você pega a Bíblia, a inspiração perfeita de Deus, você confere que não é assim. Você estava movido pela emoção. E agora? Você vai acreditar no seu sentimento, naquela presença do Espírito que você sentiu ali, ou você vai acreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Então, para isso, depois de ter lido essa introdução aqui, né, desse livro do Moody Jr., dessa experiência com 100 pessoas que tiveram morte clínica confirmada e que voltaram e que falaram que do outro lado viram seres de luzes, calorosos, amorosos, quero mandar um abraço para minha mãezinha, tá lá na cidade de Egito, Paraná, minha mãe. A minha mãe passou por uma experiência quase à morte, né? E ela conta que ela se via sentado numa praça e ali havia 3 personagens pelo menos. Havia uma pessoa parecida com um guarda, havia uma delimitação, do outro lado havia alguém parecido com o seu pai. E havia uma bola bonita e ela corria atrás daquela bola, e aquela bola ia em direção ao seu pai, ele chamava ela para pegar aquela bola, e essa pessoa em espécie de guarda dizia para ela que ela não deveria passar daquele ponto, que se ela passasse daquele ponto, né, ela não voltaria mais. Uma experiência quase de quase morte, né? Agora, por que os relatos bíblicos que nós já lemos aqui, de pessoas que ressuscitaram ali em 1 Reis, 2 Reis, Marcos, Lucas, João,
os relatos das pessoas que morreram de fato aqui na Bíblia, que Jesus ressuscitou, ou que o poder do Espírito Santo ressuscitou, por que essas pessoas não contam de uma experiência quase morte? Hã? Já pararam para pensar? Então eu quero ler alguns textos hoje aqui com vocês. O primeiro é este aqui que eu falei, né, em 1 Reis, capítulo 17. Abra a sua Bíblia aí comigo, tá? Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, e o verso 22. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. 23. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, o entregou à sua mãe, e disse: Elias, vê, aí está o teu filho. Então a mulher disse a Elias: Nisto agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Amém. Glória a Deus. Bom, então nós temos o primeiro relato aqui, né? O milagre lá em Sarepta, né? O milagre em Sarepta. O filho dessa mulher que havia morrido, Elias ora a Deus, e agora Deus vai ressuscitar esse menino. Esse menino é entregue para sua mãe. E esse menino não fala de nenhuma experiência pós-morte. Não viu nada do outro lado. Os mortos estão inconscientes. Vamos ver outro texto aqui ainda. Agora vamos para 2 Reis, tá? 2 Reis também tem um relato de alguém que vai ressuscitar. 2 Reis, capítulo 4, verso 34 até 37. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu agora é o profeta, antes foi Elias, tá? Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostou-se aos seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho a saiu. O filho da sunamita também foi ressuscitado. Agora o profeta é outro, é Eliseu. E esse rapazinho não vai falar nada do que aconteceu no período enquanto ele estava dormindo, enquanto ele estava morto. Agora vamos para o Novo Testamento, né? Vamos para o Novo Testamento. Marcos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5 e o verso 41. Tem um relato aqui também. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem dar de comer à menina. Quem é que fez esse milagre? Esse milagre foi operado pelo próprio Jesus Cristo. E a menina, o relato é que Jesus vence, né, a doença, Jesus vence a morte. Essa menina, ela é ressuscitada pelo próprio Cristo Jesus, e ela também não conta nada do que houve do outro lado. Como a experiência do Moody Júnior, né, 100 pessoas que tiveram uma experiência clínica de pós-morte, voltaram contando coisas que viram do outro lado. Lucas, vamos ver mais uma passagem, Lucas capítulo 7. Lucas, hoje eu quero ler bastante com vocês, porque o tema não é um tema simples, né? Lucas capítulo 7 é um tema delicado. Quando o tema é muito delicado, eu preciso ler muito na palavra de Deus, porque o que define o que é verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lucas capítulo 7, verso 14 até o verso 17, diz assim, ó. Isso aqui é Jesus, ele entrando ali, né? Jesus ressuscita um jovem na multidão. Aquela viúva que ia saindo ali da cidade, Jesus tem um encontro com aquela multidão. Então, chegando-se, tocou no esfirre, e quando pararam os que levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que tivera morto, sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Aqui nós temos a história, né, desse jovem que a sua mãe, ela era viúva, e agora esse cortejo já vinha saindo da cidade,
Ninguém pediu para Jesus nessa ocasião para ele fazer esse milagre, mas ele vai fazer esse milagre, vai ressuscitar esse jovem, vai devolver esse jovem para sua mãe, e ele também não conta nada. Poderia falar: mãe, lá do outro lado eu vi o meu pai, né? Porque o pai já tinha morrido, né? Meu pai mandou uma mensagem para a senhora, meus avós, mas ele não disse nada. Vamos para o último texto então, João. Vamos para João, capítulo 11 e verso 40 em diante. João, verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Já sabe que eu estou falando de Lázaro, né? Tiraram então a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém, né? Que passagem, Lázaro aí, já apodrecendo, né, pela quantidade de dias que ele estava ali no túmulo. E nós vimos aí então agora Lázaro ressuscitado pelo próprio Jesus, o teu amigo. E Lázaro também não fala nada, ele não vai contar nada do que aconteceu. Ele poderia ter trazido notícias para suas irmãs, dos seus pais, de algum ente querido, né? Então a pergunta que surgiu aqui é essa, né? Por que os relatos bíblicos de ressurreição não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas? Irmãos, eu li para vocês aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 textos de pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia. Porque não existe consciência após a morte. A Bíblia é bem clara. Se alguém falar sobre consciência ou vida após morte, biblicamente é mentira, é engano. E se é engano, não é do Senhor. Sinto muito em te dizer. Talvez eu esteja machucando o teu coraçãozinho agora. Mas se é engano, se é falso, não é da parte de Deus. Meu querido, minha querida, você está sendo enganada, apesar da beleza poética que há nessas passagens, né, nesses contos. Então, todas as experiências de quase morte relatadas na literatura moderna são de pessoas consideradas clinicamente mortas, porém não mortas de fato. Essas pessoas não estavam mortas de fato. Era experiência de quase morte, não pós-morte, como é citado nos relatos científicos. Em contraste aqui com Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. O seu cadáver, João 11:39, diz que estava apodrecendo. Lázaro, sim, estava morto. Estava apodrecendo, 4 dias morto ali. Os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida pós-morte. Seja no paraíso, purgatório ou no inferno. Ninguém falou nada do que aconteceu lá, entre aspas, né, do outro lado. Esse é um argumento do silêncio, mas está em pleno acordo com os ensinamentos bíblicos sobre o estado inconsciente dos mortos. Alguns podem dizer: tá, mas aí o que você está nos dizendo pode ser colocado como argumento do silêncio. Serve tanto para comprovar como para desaprovar. Mas a Bíblia ela é um todo, você não pode tirar texto fora do contexto, e os demais relatos da Bíblia falam sobre a experiência de pessoas como Lázaro, como os filhos da Sunamita, né, que ressuscitaram, não contaram nada do que houve lá do outro lado, mas a Bíblia ajuda a confirmar essas passagens. Vamos lá. Alguém pode perguntar: mas e a experiência de quase morte? Se aceitarmos o ensino da inconsciência dos mortos, que é o que a Bíblia diz, restarão 2 possibilidades principais. Quais são? Ou se trata de uma alucinação psicossomática natural sob condições extremas, pode ser um fator. Essas pessoas, eu não estou dizendo que elas não viram, de fato. Com a minha mãe, ela não mentiu quando ela disse o que viu do outro lado. Agora, o que ela viu é um relato que comprova
a experiência de uma alma imortal, de um espírito imortal? Ou é um fenômeno químico? Ou é o próprio inimigo de Deus usando? O autor ele vai dizer assim, olha, se você levar em conta, se você aceitar o ensino bíblico que os mortos estão inconscientes, relatado em Jó, capítulo 3, de 11 a 13, Salmo 115, 17, eu vou ler, tá? Salmo 146, 4, Eclesiastes 9, 10, esses textos relatam os mortos como inconscientes. E se você aceitar essa doutrina bíblica, restam duas possibilidades principais para o que essas pessoas contam que viram na experiência quase morte. Ou se trata de uma alucinação psicomática, natural, sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa, sobrenatural, satânica, como nós lemos ali em 2 Coríntios, né? 11, 14. Ok? Um engano satânico poderia ser a explicação, porque em alguns casos as pessoas afirmam ter falado com parentes mortos. Contudo, pode ser uma combinação dos dois fatores. Pode ser uma combinação da pessoa estar passando por uma alucinação psicomática natural. Satanás se aproveita disso e passa essas informações enganosas como sendo anjos de luz. Portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independentemente das experiências que contradizem a palavra, sejam essas experiências nossas ou sejam experiências de outras pessoas. Se apeguem à Bíblia, é o que a Bíblia diz. Abra a Bíblia comigo então em Jó capítulo 3, que nós vamos falar um pouco aqui sobre a inconsciência dos mortos. Como que a Bíblia fala dos mortos, qual é o estado dos mortos, né? Jó capítulo 3, do verso 11 em diante. Jó está fazendo ali a sua lamentação, e ele diz que ele queria ter morrido antes de nascer. E ele diz, por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao ver a luz? Por que me receberam os joelhos? E por que os seios para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso. Em repouso. Esse é o estado dos mortos. A pessoa está dormindo. A pessoa está repousando. Agora, o salmista vai dizer aqui no Salmo, abra sua Bíblia aí no Salmo 115, Salmo 115, e o verso 17, diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ó, tô lendo aqui na minha Bíblia digital, ó. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Vamos pegar mais um salmo? O Salmo 146, Salmo 146 falando sobre o estado dos mortos. Verso 4, diz assim, sai-lhe o espírito, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. O que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos? Sai-lhe o espírito e ele volta à terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. O morto nem tem pensamento, tá? E Eclesiastes, ele vai fazer a desconstrução. O livro de Eclesiastes, né? Eu já li esse texto aqui no vídeo anterior, tá? É muito interessante essa passagem aqui também. Eclesiastes, cadê na minha Bíblia aqui? Capítulo... deixa eu ver aqui a passagem que eu quero. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Diz assim, ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E eu vou repetir novamente isso daqui, ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E ele vai terminar dizendo que o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus a quem pertence. Irmãos, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independentemente se a experiência é uma experiência sua, ou se é uma experiência que alguém está contando para você. E cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve. Nós estamos no tempo da desconfiança, tá bom?
Nem tudo que você ouve e vê por aí, mesmo que tenha aparência de verdade, às vezes não é. Seja um crente bereano. Confira aqui, ó, na palavra de Deus, para ver se é assim mesmo que está escrito. Confie e confirme na palavra do Senhor. Então, daqui para frente, se você mesmo tiver uma experiência quase morte, você está alertado para se voltar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Se alguém já contou, ou alguém contar para você que há imortalidade da alma ou imortalidade do espírito, porque alguém te contou que teve experiência, entre aspas, né, de quase morte, e lá do outro lado viu um ser de luz maravilhoso, te falou isso e te falou aquilo, pode ser uma alucinação psicomática causada por aquele estresse daquele momento, ou pode ser aí um engano do inimigo de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, depois dessas informações que o Senhor nos enviaste, falando sobre o estado dos mortos que dormem inconsciente, que não tem pensamento, não tem obra, não louvam, diante dessas informações que nós recebemos através das grandes mídias, das redes de TV, dos filmes, da imortalidade da alma, que contrasta, que vai contra o que o Senhor nos ensinou, nos dê força, meu Pai, para acreditar na sua santa palavra, para colocar em prática. Salve-nos dos enganos do inimigo, meu Pai, e perdoe os nossos pecados se até aqui nós nos conduzimos de maneira equivocada, errada diante de Ti. Nos perdoe e nos fortaleça. Seja conosco, seja com cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga. Eu te peço, em nome de Jesus, a sua bênção. Amém. Pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe mais uma vez. E aí, já se inscreveu aqui no nosso canal? Se inscreva e nos ajude a pregar a palavra de Deus. E aí, siga também, né, a nossa página no Facebook, Falando de Cristo na Estrada.